Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente volta a falar sobre esse fundo imobiliário de papel, agora atualmente virou um hedge fund, considerado pela gestora como high grade, CPTS 11 da Capitânia. Vamos falar do relatório do mês de dezembro, que trata dos dividendos que foram pagos no mês de janeiro. E sim, demorou tanto a sair que a gente está trazendo só em fevereiro. Chegamos aqui nessa primeira parte de informações gerais. A gente vê essa questão da taxa de gestão que o fundo possui atualmente. Aqui estava 0,82, mas a gente vai ver uma novidade aqui nesse relatório. Daqui a pouco a gente mostra para vocês. O fundo não possui a taxa de performance, mas agora que ele virou hedge fund, ele tem uma taxa de performance. Então isso é uma novidade ruim. Diminuiu a taxa de administração somada com a gestão. As duas juntas 0,90% ao ano, mas agora tem essa taxa de performance. O fundo conta com uma quantidade de cotistas muito alta, né? 362 mil. O valor de mercado do fundo no final do mês de dezembro era 2 bilhões 170 milhões. Ele é um dos maiores fundos de papel da nossa bolsa, se eu não me engano ele está mais ou menos no top 5. O valor da cota estava 6,83, atualmente está bem mais baixo, a gente vai ver isso daqui a pouco na tabela de sensibilidade do fundo, que eu deixei marcado para vocês. O valor patrimonial 2 bilhões 720 milhões, ou seja, por cota o valor patrimonial é 8,55, ou seja, ele está com um desconto muito grande em relação ao valor patrimonial. O valor do resultado, ou seja, o lucro que o fundo teve no mês de dezembro foi de 7,6 centavos. No mês anterior, ou seja, no relatório do mês de novembro, também tinha sido 7,6. E o valor de dividendo distribuído no mês de dezembro, que foi pago em janeiro, foi de 7,5 centavos. E no mês anterior, ou seja, no relatório de novembro, que foi pago em dezembro, também foi 7,5 centavos. Eu gostaria de aproveitar esse momento e relembrar para vocês que estamos numa campanha importantíssima para manter esse conteúdo para vocês. Infelizmente, os números estão péssimos, porque nesse momento que eu estou falando para vocês, era para a gente já estar beirando os 25 membros do canal. Infelizmente, só estamos com 5. Agora, nesse momento na tela, eu vou colocar o nome e a lista desses 5 heróis. Sim, são heróis. Você quer se tornar um herói para tentar salvar também o canal? Já clica no botão Seja Membro, importantíssimo. E para quem não sabe, a campanha para salvar o canal é exatamente porque se a gente não bater uma meta de 50 membros até o final do mês de março, no início do mês de abril, eu já estarei encerrando as atividades do canal, não estarei mais produzindo conteúdo. Você acha que isso é bom para você? Você não está nem aí e se não se importar, aí sim, você não clica no botão Seja Membro. Mas se você se importa, se você quer que o canal continue, não fique sendo que a gente chama por aqui de mãozinha de bebê, aquela mãozinha fechada também conhecida como mão de vaca, porque são apenas R$5 para você cooperar e ser membro do canal. Não vai te fazer falta, mais barato que uma coxinha, mais barato que uma lata de Coca-Cola, e muita gente está se negando a ajudar o canal com apenas R$5. Então, infelizmente, a gente também tomou uma medida para tentar motivar o pessoal a se tornar membro. Então os vídeos de domingo agora serão exclusivos para membro. Então até o fim do canal, caso a gente não bata a meta, a gente vai produzir cerca de 7 a 8 vídeos exclusivos para os membros. Então se você não é membro, você não vai assistir. O vídeo de domingo será exclusivo para membro. Então é isso. Se você achava que não vale a pena, eu prefiro assistir só no dia que sai, porque para quem é membro, ele já vai poder participar do grupo exclusivo de WhatsApp com a gente, comigo e com outros membros, e também vai receber o conteúdo de forma antecipada. Agora vai ter a vantagem extra de também ter um vídeo exclusivo para ele, que vai ser o vídeo de domingo. Então, se você estava indeciso se valia a pena ou não ajudar o canal, apesar dessa possibilidade muito grande no momento da gente acabar a produção de conteúdo, agora você vai ter um motivo extra para se decidir e virar membro do canal. Tem muito canal aí que cobra aí taxas de R$15, R$20 para os membros, e o pessoal lá chove. Canais muito maiores que já tem uma quantidade de dinheiro, volume muito maior recebido, até porque os caras às vezes vendem curso e o pessoal lá chega junto, chega forte, sem pena, sem dó nem piedade. Aqui o pessoal tá com pena de ajudar o canal com apenas R$5. E lembrando que isso aqui não é para eu ficar rico não, pessoal, é só para receber um pouquinho a mais, porque eu tô recebendo um valor que simplesmente não vale a pena continuar a produção de conteúdo no canal, porque é muito trabalho para receber em média R$150 por mês, que eu nem recebo todo mês, diga-se passagem, porque o YouTube só paga quando você bate a meta de $100, ou seja, R$600.
Então atualmente eu passo 4 meses sem receber nada para conseguir receber alguma coisa. E o YouTube ainda demora quase um mês para pagar depois que você fecha os $100. Ou seja, completou $100, ele ainda te enrola quase um mês para te pagar. Ou seja, é muito ruim mesmo. Já imaginou passar 4 meses para você receber R$600? Ou seja, menos de meio salário mínimo. Com o trabalho que eu tenho, pessoal, eu era para estar recebendo tranquilamente um salário mínimo por mês. E eu vou receber, se a gente bater a meta de membros do grupo, cerca de R$600 a cada 2 meses. Ou seja, menos de meio salário mínimo a cada 2 meses, se bater a meta dos 50 membros. Sem os membros, isso é impossível. Sem os membros, eu vou continuar passando 4, 5 meses para receber R$600. É por isso que não vale a pena continuar com esse conteúdo para vocês, que é muito trabalho para receber tão pouco. Então, se a gente não bater a meta tranquilamente, sem maiores problemas, sem nem dor na minha consciência, eu irei encerrar as atividades do canal Abril. Se você não quer que isso aconteça, clique no botão Seja Membro, se torne membro do canal, seja um herói do canal, ajude a salvar o canal, que é importantíssimo. Chegamos aqui nos comentários do gestor sobre essa questão do resultado do mês. Eu destaquei só as partes que eu achei mais importante. Falar dessa questão que o fundo continua com um perfil high grade na carteira e 100% dos devedores estão adimplentes, ou seja, ninguém está devendo ao fundo. Inclusive, eles não têm nenhuma operação que está estressada. O fundo, no mês de dezembro, possuía 22 CRIs na carteira, cerca de 40% dos ativos, para vocês verem como depois que ele mudou para a Hedge Fund, virou a chavinha, digamos assim, porque ele já tinha um percentual alto na carteira de fundos imobiliários. Principalmente, era cerca de 30%, 35% da carteira. Só que aí depois que ele virou um hedge fund, aí a quantidade de CRIs caiu para 40% e a quantidade de fundos imobiliários cresceu bastante. Desses quase 40% da carteira de CRIs, que anteriormente era cerca de 60%, caiu 20% da carteira de CRIs, 99,2% é indexado a IPCA. Ou seja, ele basicamente é um fundo que em termos de CRIs é indexado a IPCA. Então ele sofre tanto com a marcação a mercado dessas CRIs, como sofre quando a inflação do mês dá baixa. Em relação à carteira de FIIs, agora eles possuem 90 fundos imobiliários. Cerca de quase 51% dos ativos agora são fundos imobiliários. Anteriormente, era sempre um número bem alto. Era 30%, 35% da carteira em fundos imobiliários. Agora está nessa faixa de 51%. Mais da metade da carteira agora é fundo imobiliário. Desses 90 fundos imobiliários, 91%, ou seja, a grande maioria é fundo de tijolo. E apenas 9% é fundo de papel. E aqui ele mostra o upside potencial dessa carteira de fundos imobiliários. Exatamente porque eles estão comprando muita coisa com desconto. Então eles consideram que em relação ao valor de mercado atualmente, caso chegue ao valor patrimonial, eles têm um upside possível de 54%. Aconteceu uma assembleia em dezembro e que nessa assembleia foi decidido que a capitânia isentaria a taxa de gestão sobre a parcela da carteira do fundo que está alocada na própria gestão. Ou seja, iria isentar a parte relativa aos fundos que o CPTS investe da própria capitânia, que também é aquela questão que gera aquele conflito de interesse. Então, por isso, eles estão isentando essa parcela de investimento nos fundos da própria capitânia. Então, a taxa de gestão, antes da Assembleia, estava em cerca de 0,94%, mas ele já tinha alterado para 0,82% também. Eu creio que seja por causa dessa questão, que tinha diminuído de 94 para 82, já eram das providências que eles iam fazer, até porque eles estavam diminuindo a taxa de gestão, mas estavam criando uma taxa de performance que não tinha, e teve essa redução agora, referente a essa isenção, digamos assim, né? Eles até colocaram aqui, isenção, porque eles fizeram uma redução dos valores da taxa de gestão, e aí, retirando esse valor, a taxa de gestão caiu para 0,65%. Se você olhar daqui para cá, não tem essa queda de 21% que ele está prometendo aqui, mas é porque o 21% é em cima dessa nova taxa de gestão, porque nessa mesma assembleia, como eu falei para vocês, caiu a taxa de gestão de 0,94 para 0,82, mas ainda teve a redução dos 21% em cima desse 0,82, que aí virou 0,65. Aí a gente vai ver uma mudança, uma queda nos valores da taxa de gestão. E eu gostaria de aproveitar esse momento e perguntar para você. Você possui o CPTS 11 na sua carteira? Tá pensando em colocar ele na sua carteira ou até aumentar a sua posição aproveitando esse momento que ele tá com um super desconto? Ou ao contrário disso, você tá pé da vida com o fundo e você não tá gostando desses pagamentos que ele tá fazendo? Diga aqui nos comentários para gente trocar informação, trocar figurinha. Me diga quais são os seus fundos imobiliários de papel, que eu direi quais são os meus. E meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, não perca mais seu tempo. Já se inscreve, já larga o likezão, já ativa o sininho, que é muito importante também. E não esqueça, se você quer que esse canal continue produzindo conteúdo, me ajude clicando no botão Seja Membro. Não tenha pena, são apenas
R$5, pessoal. É R$5. Tem gente que eu acho que eu tô falando R$5 e ele tá entendendo R$50. Porque se eu tivesse falando R$50, até que dá para entender porque se negaria tanto assim a pagar. Mas são R$5. Vou dizer de novo, R$5, apenas R$5. Clique no botão Seja Membro e nos ajude a manter essa produção de conteúdo. A gente precisa que apenas 50 de 5 mil inscritos se tornem membros. Se a gente bater essa meta, o canal vai continuar existindo a partir do mês de abril. Caso contrário, infelizmente, vou ter que encerrar as atividades porque não está valendo a pena, como eu já expliquei anteriormente para vocês. Chegamos aqui na tabela de sensibilidade e eu marquei aqui basicamente o valor que ele está, aproximadamente atualmente, que seria R$ 6,23. E nesse valor atualmente, o retorno que o fundo nos traz seria de IPCA mais 15,5 praticamente, isso líquido, ou seja, já descontado taxa de administração e taxa de gestão, ou seja, um retorno estúpido, até considerando que as NTNBs, ou seja, o Tesouro IPCA+, no momento está trazendo um retorno de praticamente IPCA mais 7,5, descontando o imposto de renda, mais ou menos IPCA mais 6. Não é mais do que IPCA mais 6. Tende até a ser um pouco abaixo de IPCA mais 6. E aqui já é isento de imposto, ou seja, um retorno de cerca de quase 10% acima do Tesouro IPCA. Um retorno absurdo, de bom. Mas, claro, comprando nesse valor atualmente. Você vê que a cotação de mercado dela caiu muito do final do mês de dezembro até o momento. Que no final do mês de dezembro estava quase R$ 6,90. E agora apenas R$ 6,20 no momento. E agora a gente chega aqui na DRE do fundo, é uma DRE regime de caixa, nos trazendo 7 meses, o que é bem interessante, até porque ela é uma DRE bem detalhista, digamos assim, pode-se dizer que é bem detalhista, e várias DREs aí são bem minimalistas, para não dizer péssimas, super resumidas aqui, não, aqui destrincha um pouco, tanto as receitas como as despesas do fundo, e focando aqui só nos valores mesmo, para não nos alongarmos tanto, a gente vê que, comparando os meses de novembro e dezembro, teve um aumento aqui na receita de praticamente de 2.200.000 de novembro para dezembro, e nas despesas teve um aumento aí de praticamente 2 milhões. Sim, vocês não ouviram errado não, praticamente 2 milhões no aumento das despesas. Ou seja, aumentou interessantemente o valor das receitas, mas também aumentou muito o valor da despesa. No final das contas, a gente tem o resultado, ou seja, o lucro que o fundo nos trouxe, praticamente iguais. 24 milhões aqui em novembro e 24 milhões e 125 mil em dezembro. Ou seja, uma coisa acabou compensando a outra. E no final das contas, ele pagou o mesmo valor. Nos meses anteriores, você vê que ele estava pagando mal desde agosto. Em agosto pagou praticamente 5 centavos, setembro 6,7 centavos, 6,1 centavo em outubro, aí deu uma melhorada em novembro e manteve essa melhora em dezembro, 7,6 centavos. O fundo atualmente pode-se dizer que não tem reserva, porque ele só tem 0,1 centavo de reserva, é muito pouco, desprezível. Aqui a gente traz uns gráficos mostrando como é que está a distribuição da carteira do fundo em relação às CRIs e fundos imobiliários. A exposição por segmento de CRI, você vê que o fundo é mais exposto à renda urbana, cerca de 35% da carteira, depois vem shoppings, praticamente 33%, depois lajes corporativas, que é o que ele chama de comercial, provavelmente 20%, e logística e industrial, cerca de 11%. Residencial é praticamente desprezível. Em relação à carteira de FIIs, ele faz uma divisão por categoria, fundo tijolo e papel, tijolo 91%, como a gente já tinha visto lá em cima, a grande parte da carteira dele de fundos imobiliários é tijolo, mas tem 9% em papel, e aí você vê as distribuições por segmento. O segmento que ele investe mais aqui em fundos imobiliários é no setor de shoppings, 30%, depois 23% renda urbana, depois 16% lajes corporativa, 17% logística, e aí ele investe em outras coisas com percentuais menores. E você vê aqui, ó, 22 CRIs que o fundo possui, 40% da carteira. Anteriormente era cerca de 60%, como eu falava para vocês. E fundos imobiliários que era 35%, praticamente 51%, com 90 fundos imobiliários atualmente. E para concluir, a gente mostra aqui as maiores exposições do fundo em relação à CRI. A maior exposição é açaí, 8,2% da carteira, o que é uma exposição que já está ultrapassando aquele meu limite que eu considero o máximo que deveria investir. Não é bom isso aqui, para mim seria o ideal até 5, no máximo 8. Passou de 8 não deveria, mas aqui ele está ultrapassando essa barreira de 8, mas é uma barreira pessoal. Você pode dizer que a sua maior é 5, o ideal seria 3 e por aí vai. É algo pessoal. Esse outro CRI do FII General Shop, que também é da Capitânia, por isso que eu marquei aqui em destaque
em laranja, 7,4%. E o XP Properties, apesar de não ser da Capitânia, tem uma relação íntima com a Capitânia. E é 5,7% do valor investido aqui no XP Properties. E se eu não me engano, agora a administração do XP Properties não é mais da XP. Se eu não me engano, acabou de mudar. Em termos de exposição de FIIs, aí já eles exageram. Quase 7% no CPU, que é o fundo de renda urbana da Capitânia. Tem mais 4% no GSFI, que é exatamente esse mesmo aqui, fundo imobiliário. Ele investe nas duas pontas, tanto comprando cota do fundo, como tendo uma CRI, que o devedor é o próprio fundo. Temos mais investimentos no CPLG, no CPSH e no CPOF. Então, são 5 fundos da Capitânia, fora algum que eu não conheço, que pode estar aí nessa lista. Os 5 maiores investimentos em fundos da própria Capitânia. Você vê que está aqui no top 7 do fundo, são 5 fundos da própria Capitânia. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe. Se não for inscrito, se inscreva agora mesmo. Não perca mais seu tempo. Já larga o likezão. Já comenta aqui alguma coisa para a gente conseguir bater a meta. Também ative o sininho e não esqueça. Se você gosta desse conteúdo, se você não quer que o canal se acabe, clique no botão Seja Membro e ajude a gente com apenas R$5. Não são R$50, pessoal. Apenas R$5. Mais barato que uma coxinha, mais barato que uma Coca-Cola. Não vai te doer. Ajude a gente porque é necessário. Estamos com pouquíssimos membros. Precisamos até o final desse mês para ter a mínima chance da gente bater essa meta, cerca de uns 30 membros. E a gente está apenas com 5, precisando de 25 até o final do mês. Então, seja você também esse herói, esse membro que vai nos ajudar a salvar o canal antes que seja tarde. Nos ajude antes que seja tarde. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!